Olá, meus queridos amigos e irmãos da Rede Mundo Maior de TV. É com muita alegria que iniciamos mais um programa, abrindo a Bíblia na TV. Agradecidos a Deus por mais esta oportunidade de estudar, esclarecer e entender a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. O nosso programa de hoje, ele vai envolver uma introdução ao Sermão do Monte, ao estudo do Sermão do Monte. Só que hoje o subtema, ou seja, dentro desse objetivo que nós vamos fazer alguns programas em cima do Sermão do Monte, mas esse primeiro programa será sobre uma introdução ao Sermão do Monte, analisando o Sermão do Monte e o Talmud. Poderíamos colocar assim, Sermão do Monte e o Talmud. Por quê? Porque o Talmud é uma obra judaica que nós vamos esclarecer a você o porquê dessa obra, a importância dela e a colaboração que Jesus deu para o entendimento do Talmud. A palavra Talmud significa estudo. Daí o termo Talmidim, que é estudante ou discípulo. Todos os discípulos de Jesus poderiam ser chamados de Talmide, porque estudavam com o mestre. E o Talmud é um conjunto de estudos que foram feitos por rabinos através dos séculos, concluindo agora, terminando no 5º século, depois da passagem de Jesus entre nós. E o Sermão do Monte, ele tem um envolvimento histórico, cultural, conceitual, social, político. Ele tem uma série de elementos, porque é um discurso que, segundo o próprio Mahatma Gandhi, se queimassem todos os livros do planeta e sobrasse o Sermão do Monte, segundo ele, nada estaria perdido. E realmente ele tem razão. É um discurso completo. Começa porque ele foi proferido com o objetivo de levantar o ânimo, auxiliar, suavizar a situação daquele povo judeu que na época de Jesus vivia sob o jugo romano, sofrendo ameaças, morte, escravidão. Então Jesus chega à sua vida pública na Galileia, em Cafarnaum, no momento que as pessoas estavam angustiadas, sentindo-se injustiçadas, oprimidas, enlutadas, órfãos, escravizadas, vítimas da opressão romana. E Jesus, quando ele começa a sua vida na sinagoga de Nazaré, quando ele lê o profeta Isaías, conforme Lucas nos fala, e não é reconhecido nem aceito pelo seu povo lá em Nazaré, que inclusive quiseram jogá-lo de um monte, ou precipitá-lo daquele monte, que daí ficou chamado Monte da Precipitação, que está lá em Nazaré, ele muda-se para Cafarnaum. Só que em Cafarnaum, quando Jesus começa a pregar na sinagoga, a repercussão da sua pregação, das suas curas ali em torno do mar da Galileia, faz com que haja um afluxo ou uma aproximação de pessoas imensa, com a sede da cura, com a sede da palavra, com a sede da assistência, porque era um povo pobre, analfabeto, enlutado, sofrido, oprimido e humilhado. E Jesus, eu falei no início, há pouco tempo, que Jesus proferiu esse sermão no dia de sábado. Por quê? Porque Jesus, a despeito de todo mundo dizer que Jesus era um homem festeiro, era um homem que gostava de estar nas festas, nas comemorações, não era esse o objetivo. Paulo seguiu Jesus quando ele chegava nas cidades e iam para as ágoras, lá na Grécia. Ele procurava as ágoras, onde estavam as aglomerações de pessoas de diversas classes sociais, políticas, escravos, gregos, judeus, pessoas de todos os níveis e de todas as religiões, de todas as culturas. Jesus fazia a mesma coisa. Ele ia para Jerusalém nas festas, porque acontecia que nas festas tinham muitos peregrinos, a cidade estava cheia e Jesus poderia levar a sua palavra, o seu ensinamento. Lá em Cafarnaum, ele frequentava a sinagoga porque as pessoas trabalhavam durante a semana
e no sábado, que é um dia de descanso, definido e criado na implantação da mensagem de Deus no Monte Sinai, que Deus instituiu, os emissários do Cristo instituíram um dia de descanso para o povo hebreu. Lembra-te de santificar e guardar o dia de sábado. Então, no dia de sábado, as pessoas não fazem nada no judaísmo e todos vão à sinagoga. Então, os afluxos, a chegada de pessoas nas sinagogas eram imensas, era um número muito grande. E quando Jesus começou a pregar nas sinagogas, não cabiam mais de pessoas que estavam ali com sede de ouvir a sua palavra confortadora, consoladora e, sobretudo, receber curas para os seus males. E quando ele curava alguém, a notícia se espalhava com muita facilidade, como a gente diz popularmente, no boca a boca, que não é boca a boca, é boca ao ouvido. E nesse sábado, Jesus chega e a sinagoga está superlotada. Quando está superlotado, o que é que ele faz? Ele sai de Cafarnaum e ele sobe 2 montículos que tem ali, chamado Monte, hoje chamado Monte das Bem-aventuranças, que ficam praticamente à margem, olhando para o Mar da Galileia, uma acústica maravilhosa, e Jesus caminhando para aquele local, as pessoas naturalmente o acompanharam. E hoje nós temos uma igreja construída ali, mas ali onde está construída aquela igreja, chamada Igreja das Bem-aventuranças, não foi ali que Jesus pregou. É mais para o meio daquelas 2 colinas, aqueles 2 montes, que Jesus desceu, ficou ali e as pessoas se acomodaram e aí ele pôde começar o seu discurso fantástico, maravilhoso. E qual foi o objetivo desse discurso de Jesus? Primeiro, ele conforta, exorta, consola aquela população oprimida, sofrida, injustiçada, enlutada, humilhada pelos romanos. E segundo, ele traz uma interpretação diferente da interpretação oral da Torá. Vamos ver se a gente separar isso bem direitinho. Existem 2 Torás. O que é Torá? Torá significa não lei, como muita gente traduz, mas significa revelação divina, ensinamento divino. Que o ensinamento divino liberta, conforta, consola. E a lei não, a lei regulamenta, oprime, impõe, proíbe. Então não é lei, é revelação divina. E essa revelação divina, ela está contida nos conhecidos 5 livros de Moisés, que em hebraico tem nomes diferentes do grego, mas no grego chama Pentateuco. Penta, 5, teuco, livro. 5 livros que Moisés escreveu depois de receber orientação e depois de receber as chamadas em hebraico Esra de Brot, ou 10 palavras que nós chamamos no português de 10 mandamentos. Emmanuel diz na sua obra Caminho da Luz que Moisés recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então essa obra é tão profunda que se nós vivêssemos só os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés no Sinai, o planeta estava salvo. É interessante como a gente observa que muita gente acha que o Velho Testamento não tem importância, mas a revelação maior que Jesus envia através de Moisés no Sinai, porque ele é o governador do planeta, foi ele quem enviou seus emissários para transmitir isso para Moisés. Então, Jesus envia seus emissários, que Moisés fica 40 dias no Monte Horebe, na planície do Sinai, e recebe esta obra magnífica chamada Torá, ou Revelação Divina,
iniciando o que nós conhecemos como Torá escrita, ou revelação escrita, que foi escrita na pedra com fogo, como nos narra a história. Então, esse sermão de Jesus, ele é apresentado como se Jesus fosse um novo Moisés por Mateus, porque é onde o evangelho que ele está mais completo, o evangelho de Mateus, são os capítulos 5, 6 e 7. Então você pode pegar esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, e você vai encontrar todos os ensinamentos de que você necessita para melhorar a sua vida, para ser melhor, para entender Jesus consolador, confortador, iluminador e libertador das nossas vidas. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já para a segunda parte do nosso programa, quando vamos definir as diferenças entre Torá oral e Torá escrita. Pela ordem, Torá escrita e Torá oral. Não saia daí, porque nós voltaremos num minuto. Até já.